Vamos lá então. Eu sou o Dr. Lee, sou médico e eu tô aqui para te convencer que você só precisa de uma semana para mudar sua vida inteira. Antes que você diga que eu tô tentando te convencer de uma coisa que não é verdade, para pensar um pouquinho comigo. Quando você olha aqui no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeos de pessoas que vendem planos para a vida inteira, planos para mudar sua vida em um ano, planos para mudar sua vida em 6 meses. E esses planos, às vezes, eles são planos bons, eles são planos de verdade, né? Eles envolvem um passo a passo, de repente, para você trocar de carreira. Então, quais são as habilidades, de repente, que você precisa aprender para finalmente se tornar um desenvolvedor, né? Que você gosta de programação. Ou, né, quais são os passos que você precisa tomar para mudar a sua vida financeira no próximo ano, como você deve economizar, o que você deve investir, quanto que você deve mudar no seu orçamento todo mês. Geralmente, tudo isso prevê uma linha do tempo de um ano. Só que eu acho que um ano é muito tempo. É muito tempo. Né? E é muito difícil que você consiga prever exatamente onde você vai estar daqui a um ano. Aliás, é muito difícil garantir que você consiga seguir esse passo a passo que essas pessoas vendem, né, de certa maneira, ao longo de um ano. E eu acredito que você não precisa passar esse tempo todo. Né? Independente do estágio de vida onde você se encontra, se você está, de repente, no vestibular, se você está como jovem profissional aí, com seus 20 e poucos anos, ou se você já é um profissional formado que está querendo mudar de carreira ou não, você só precisa de uma semana. E a razão para isso é muito simples. A razão para isso é que é na primeira semana que 99% das pessoas desistem. É na primeira semana que você tem aquele ganho explosivo de motivação, é na primeira semana que você tem aquela sensação de que finalmente as coisas vão entrar no eixo e de repente você vai conquistar tudo aquilo que você sonhava. E é também na primeira semana que tudo isso morre. Porque depois que você passa essa motivação inicial de que você vai mudar a sua vida, de que você vai conquistar seus sonhos, de que você vai conseguir alcançar os seus objetivos, a realidade tende a se instaurar muito rapidamente. E aí você vê que os retornos que você esperava não estão chegando da maneira que você gostaria. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas perguntam para mim como que é criar conteúdo, né? Quanto tempo levou para crescer? Algumas pessoas viram o canal crescer, inclusive. E como que faz para você manter a consistência? A parte mais difícil de você manter a consistência não é ligar a câmera e gravar o vídeo como eu estou fazendo. A parte mais difícil é você fazer isso a despeito de todas as outras coisas. Por quê? É muito fácil você se sentir desmotivado quando você não tem um feedback positivo. Então, enquanto o canal está crescendo numa velocidade exponencial, enquanto tem novos seguidores chegando e comentários chegando, é muito satisfatório você ter uma sensação que você realmente está tendo um impacto na vida dos outros. Agora, quando esse impacto não existe, quando você vê que ninguém dá ouvidos para o que você fala, quando você vê que ninguém está nem aí para o que você diz, essa é a parte difícil. Porque você percebe, então, que aquela esperança que você tinha de crescer e de repente virar um youtuber famoso, que eu sinceramente não tenho, eu me desligo completamente disso, né? Vocês sabem muito bem qual é a minha intenção com esse canal, que é conseguir passar um pouco dos meus erros, né? E ajudar, né, vocês da melhor maneira que eu puder, evitando que vocês, se eu puder evitar que vocês cometam os mesmos erros que os meus. Mas a maioria das pessoas tem essa pretensão de ficar famoso, de crescer e de repente virar um youtuber, né? O que eu acho uma grande bobagem, mas isso é assunto para outro vídeo. E quando elas veem que esse objetivo está se distanciando, né? Que o seu vídeo está aqui, né? A sua expectativa está aqui, mas a realidade está aqui embaixo, isso faz com que as pessoas se fiquem desmotivadas. Outro exemplo, né? Você pensa que você vai começar a empreender. De repente, sei lá, você vai vender bolo de pote. Você tem uma culinária boa, você aprendeu a cozinhar com a sua tia, não sei, com a sua avó, e você tem um bolo bom. E aí você acha que você vai vender bolo de pote para fazer uma renda extra. E na primeira semana você fica muito motivado, vai no mercado, compra um monte de coisa, achando que você vai vender bolo de pote para todo mundo no trabalho e vai tirar uma renda extra. Não é verdade. Na verdade, você percebe rapidamente que ninguém quer comprar bolo de pote, porque afinal de contas isso é uma coisa que já passou, é uma moda que não existe mais e que, sinceramente, é um empreendimento que funciona só para quem tem uma renda um pouco menor, né, e em determinados contextos onde essa demanda existe. Mas se você trabalha no escritório, por exemplo, e tem a cantina, as pessoas não vão querer necessariamente comprar o seu bolo ao invés de comprar o bolo da cantina. E aí você fica desmotivado porque você achava que ia ganhar uma grana e não vem. Vamos dizer que você quer
ganhar dinheiro e aí você decide investir. Na bolsa você decide comprar criptomoedas achando que finalmente você vai conseguir entender o mercado, né, e vai fazer aquela mágica do 1% todo dia. E se você conseguir ganhar só 1% todo dia, em 365 dias você triplicou, quadruplicou o seu patrimônio. E aí, no primeiro dia você ganha 1%, no segundo dia você ganha 3%, no terceiro dia você ganha 5% e você pensa, puta merda, eu vou ficar milionário. No quarto dia você faz um trade errado, porque afinal de contas você não prevê o mercado e é impossível prever o mercado, nem o Warren Buffett prevê o mercado. Aliás, é para ser dito que o Warren Buffett nunca venceu o mercado, né? Ele sempre teve ganhos na média, mas você acha que você é o fodão, que você sim vai conseguir quebrar o mercado em uma semana, e aí no quarto dia, ao invés de você ter outro ganho, você tem uma perda de 35%. E aí você liquidou 1/3 do seu patrimônio em um dia. Aí você pensa, puta merda, minha vida acabou, não vou mais fazer isso. Mas era o quarto dia que você decidiu inventar uma coisa nova. Isso vale para outras coisas também. Vamos dizer que você decidiu entrar na academia. Quer começar o ano novo perdendo peso, entrar no shape, quer ficar gostoso, quer ficar gostosa. E aí você vai, compra um monte de roupa nova, compra equipamento, compra um relógio novo, daqueles smarts, né? Vai na nutricionista, faz todo um plano, aí você vai a primeira semana na academia. Passa a primeira semana, aí você precisa adequar a sua rotina ao treino, porque é uma mudança de estilo de vida, afinal de contas você precisa tirar ali 1, 2 horas do seu dia só para fazer isso, né? E aí você fica com preguiça, porque afinal de contas você saiu do trabalho, está cansado, ou você precisa sair de casa mais cedo para ir fazer isso e você não faz. Passou da primeira semana, você já não vai mais, ou você vai uma vez, 1, 2 vezes, e todo aquele seu plano que você tinha feito não durou 7 dias. Ou melhor, durou só 7 dias. Todos os recursos que você tenta aplicar de maneira muito intensa em uma semana, e na semana seguinte você perde, você está jogando fora. Mas você precisa só vencer a primeira semana e vencer e continuar na segunda semana para dar continuidade. Ao invés de você ver o seu plano como um bloco inteiro de 30 dias, de 60 dias, de 120 dias, de 365 dias, porque é uma linha do tempo muito extensa para que você preveja exatamente o que vai acontecer, você divide em 7 dias. Você só precisa desses 7 dias. Você só precisa vencer essa semana. Se você fica criando uma expectativa muito grande lá na frente, se você fica criando uma expectativa muito grande de que daqui a 1 mês eu vou fazer isso, daqui a 2 meses eu vou fazer isso, você não consegue se concentrar no próximo passo seguinte, que geralmente é um passo pequeno para tomar. Geralmente é um passo pequeno para tomar. Mas como você está muito concentrado lá na frente, você criou uma meta muito grande, você não consegue nem tomar esse passo seguinte. Então vamos voltar dizendo, de novo, por exemplo, da academia. A pessoa ela treina essa primeira semana e ela vê que ela não emagreceu. Porque afinal de contas, foi a primeira semana dela treinando, né? O seu corpo ele precisa de tempo para mudar o metabolismo. Ele precisa de tempo para queimar caloria, né? Para acelerar o seu metabolismo de novo. E principalmente você precisa de dieta. Aí, o que você faz? Você, ao invés de pensar, eu preciso emagrecer 10 quilos, você vai pensar, eu só preciso ir na semana que vem. Eu só preciso ir mais uma semana. Sem desistir. Eu preciso comer bem só essa semana. Olha como a linha do tempo encurtou e como o objetivo de repente ficou mais fácil. Você não precisa perder 10 quilos. Você precisa ir essa semana e ponto. E comer bem essa semana. Não olha pro grande, não olha pro gigante. Senão é muita coisa. Você precisa se concentrar só nessa semana. Porque fica muito mais fácil. O objetivo é mais palpável. Vamos pegar então um exemplo de estudos. Ao invés de você pensar, eu preciso tirar 85% na prova. É muito longe. Mas é verdade, você precisa tirar. Só que é muito longe. E se você ficar só pensando nisso, você às vezes não consegue se concentrar em hoje, amanhã, na semana que vem, que você precisa não tirar 85% na semana que vem. Você precisa seguir o calendário de estudos. Porque geralmente o calendário de estudos é muito extenso. E se você ficar pensando muito longe, você perde de vista aquilo que você precisa fazer semana que vem, que é o mais imediato.
e você se sente desmotivado porque parece que 85% nunca vai chegar. Vai chegar, mas você precisa estudar semana que vem. Ah, mas eu estou cansado. Você só precisa estudar semana que vem. Só tem mais uma semana. Você consegue extrair de si essa força de vontade para ir lá e terminar só mais essa semana. Olha como você tornou de repente um objetivo que era uma coisa gigante, uma coisa muito palpável, muito menor. Você não precisa de 6 meses, você não precisa de 12 meses, você precisa só de uma semana. Você só precisa de uma semana. Você vai começar um negócio novo, não pense na semana que vem, no ano que vem, não pense no ano que vem, não pense daqui a 6 meses. Pense no que você precisa fazer essa semana para não desistir. E quando acabar essa semana, você pense na semana seguinte. Qual é o próximo passo do meu negócio? O que eu preciso fazer para me manter de pé? Vamos pensar no seu trabalho. Você está querendo mudar de carreira. Você não sabe muito bem por onde começar, mas você sabe que daqui a 6, 10, 12 meses você quer estar ganhando um pouco mais. Quer estar ganhando 5, 10 mil reais. Como que faz para você conseguir chegar no próximo passo? Não adianta você ficar pensando que você precisa ter um ganho explosivo na sua carreira, trocar de carreira para ganhar o dobro, o triplo, porque realisticamente isso pode acontecer, mas é mais difícil. Você precisa pensar na semana que vem. Quais são as habilidades que você consegue aprender daqui a uma semana? Ah, eu consigo começar a aprender inglês. Vou entrar num curso de inglês. Ótimo. Ficou muito mais fácil agora. Você só precisa fazer uma semana de aula de inglês. Ah, só uma semana? Só uma semana. Na semana que vem, você pensa o que você precisa fazer. Provavelmente vai ser continuar fazendo aula de inglês por uma semana. Você está quebrando um objetivo gigante em partes pequenas. Isso vai fazer tudo ficar muito mais fácil. Ao invés de carregar um peso gigante por meses, você carrega um peso pequeno por alguns dias. A gente se vê na próxima. Tchau!